de Jesus, repita comigo, missionária. Ah, está muito fraco assim, nem eu voltaria. Missionária. Senir da hora. Deixa Deus te usar nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida certa. Aleluia. Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. É com alegria e satisfação que nessa manhã eu recebo esta oportunidade e agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui no Cooper, tendo a oportunidade de conhecer mais uma parte da nossa família em Cristo Jesus e mais uma vez revendo grandes amigos, recebendo o convite de pessoas que tivemos muita oportunidade de estarmos juntos em outras ocasiões, em outros eventos, em outros espaços locais. E eu louvo a Deus pelo privilégio de estar aqui nesta manhã, louvando a Deus juntamente com esta igreja maravilhosa. Como eu costumo dizer, que a graça do Senhor e a paz que excede os nossos entendimentos, que possa continuar superabundando cada coração neste ambiente. Você pode mais uma vez dar glória a Jesus por isso? Aleluia. Nós já ouvimos muito aqui hoje, né? Nós já louvamos, adoramos. Deus tem falado poderosamente aos nossos corações através de tantas expressões de louvores, de adoração. E eu sei que Deus reservou uma palavra às nossas vidas, um alimento sólido para nossas vidas. Então eu quero convidar toda esta igreja aqui nesta manhã a abrir comigo o texto que foi reservado para este evento, para esta manhã, que é o segundo livro do Reis, o capítulo 4, e os versículos de número 38 a 41, o tema desse encontro, que diz que é uma geração sentada para ouvir. E quando o pastor Luiz Cláudio, louva a Deus pela vida do pastor, da bispa Valéria, do seu digníssimo esposo, o bispo Anselmo, de todas as pessoas aqui também queridas, a missionária Neia, pela oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, fazendo aquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer, que é pregar a sua palavra. Então eu quero te convidar a ler comigo esse texto, que é um texto muito conhecido, né? E eu particularmente ouvi muitas mensagens a respeito desse texto. Muitas vezes a gente até brinca com o texto dizendo que tem morte na panela. E Deus quer falar hoje as nossas vidas nesta manhã através desta palavra. Então se prepare, porque tem caldo grosso aqui hoje. Se prepare, porque tem caldo grosso aqui hoje. Está ficando melhor. Mas vamos lá no versículo 38 do capítulo 4. Se você encontrou, diga glória a Deus. Perceba se tem alguém do teu lado aí que não faz uso da Bíblia. Você pode estar se oferecendo a estar junto desta pessoa, para que essa pessoa tenha a oportunidade de efetuar a leitura desse texto juntamente com você. Repare se tem algum crente com muita dificuldade de encontrar o segundo livro do Reis. Ajude essa pessoa. Nós podemos ler, irmãos, o versículo 38 do capítulo 4 do segundo Reis, que nos diz assim: E voltando Eliseu a Gilgal, diga comigo, Gilgal. Havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse a seu servo: põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Diga assim, caldo de ervas. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela, enchendo a sua capa de colossíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo. Diga, panela do caldo. Porque não as conheciam. Assim deram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele lhe disse: trazei farinha. Repita, farinha. Diga mais alto, farinha.
Vai ter farinha aqui hoje, hein? E deitou-a na panela e disse: dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. Disse o homem de Deus: trazei. Tá fraco? Trazei. Você pode sentar e glorificando a Jesus nesta manhã. Aleluia. Eu quero me situar numa introdução para que a gente consiga entender o que Deus quer falar conosco nessa manhã. Nós estamos diante desse texto, que é um texto cuja história já deu para ver que é da mais fina estirpe, porque aponta para os efeitos da ação bondosa e soberana de Deus sobre a vida do seu povo. Um texto que aqui nos apresenta esse profeta do Antigo Testamento, Eliseu, cujo nome significa Deus é Salvador, que surgiu lá no cenário profético do Reino do Norte, logo após o arrebatamento de Elias, para trazer e fazer uma grande limpeza espiritual em Israel, que vivia refém de grandes crises espirituais. Numa época em que não havia sacerdócio ativo, Deus havia levantado profetas como Eliseu, que viajavam e ensinavam em algumas escolas, treinando jovens na lei antiga, que existiam como força em favor da retidão em meio à nação apóstata. E Eliseu era responsável pelo que os jovens aprendiam e colocavam em prática. Porque Eliseu era o reitor da escola dos profetas ou do seminário teológico daquela época. E os alunos eram conhecidos como discípulos de profetas. Eliseu era aqui um grande líder, um grande profeta, um homem comprometido com o reino de Deus. Alguém que desde o início da sua chamada, Deus o encontrou ocupado, envolvido com algo. Eu lembro quando Elias achou Eliseu, ele achou Eliseu trabalhando, achou Eliseu lavrando com 12 juntas de bois. Adiante dele, Elias passou por ele e lançou sobre ele a sua capa. Deus sempre procura pessoas envolvidas. Deus sempre procura pessoas ocupadas. Pessoas que, assim como Eliseu, reconhecem a importância e a necessidade do serviço divino, que compreendem a grandeza do servir. Porque Eliseu, antes de se tornar um grande profeta, quem era ele? Era apenas um humilde servo de Elias. Diga, ele era servo. Aprendemos com Eliseu que para crescer antes é necessário diminuir. Que para que uma semente frutifique, ela tem que ser antes enterrada, abandonada e até morrer. Que quem quer ser o primeiro tem que aprender a ser o último. Quem quer ganhar tem que aprender a perder. Quem quer ser servido tem que aprender a servir. Quem quer conhecer a glória tem que conhecer o sofrimento. E Eliseu, amados, Eliseu tinha características de servo, tinha características de homem humilde, homem bondoso, sereno. A sua serenidade era um pouco diferente do ardoroso Elias, porque Elias era bronco, alguém sem nenhuma educação, sofisticação e diplomacia, porque quando Deus chamou Elias como profeta do julgamento da lei, da severidade, mas Eliseu era profeta da graça, Eliseu era profeta do amor, da ternura. E aí o texto sacro aqui, ele vai nos revelar uma das intervenções deste grande profeta Eliseu, que Deus chamou para se levantar contra o mal aqui, nos mais violentos, turbulentos e decadentes dos tempos. Repare que no texto que nós lemos, logo no início do versículo 38 diz que Eliseu estava retornando ao princípio de sua caminhada, quando lá em Gilgal, diga Gilgal,
ele se deparou com uma severa escassez de alimento. Uma devastadora fome naqueles dias em Israel, em que as pessoas vendiam uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata. O texto diz que Eliseu chegou aonde? Em Gilgal. E ele chegou em Gilgal, para quem lembra da história bíblica, Gilgal foi o primeiro lugar que lá em Josué capítulo 4, nos versículos 19 e 20, lembra quando os filhos de Israel, foi o lugar onde eles acamparam após atravessarem o Jordão e chegarem em Canaã? Lembra, se você lembra da história, você vai perceber que quando os israelitas acamparam em Gilgal, ali eles estavam a salvos, ali eles estavam seguros. E era um pouco antes de começar a invasão do território inimigo. Em Gilgal, os israelitas estavam no limiar, na eminência da batalha, ouvindo seu comandante-chefe Josué, dando as últimas instruções e apresentando as estratégias que Deus lhe dera. Eles estavam até próximos do local da batalha, mas ainda não estava no local exato da batalha, porque estar em Gilgal, escuta isso, estar em Gilgal é estar no lugar seguro, é estar protegido, é estar a salvos, é estar no lugar da comunhão, do compartilhamento, é estar no lugar da preparação. Aí os historiadores também afirmam que Gilgal ficava aproximadamente a 1.609 quilômetros a nordeste de Jericó, e que uma das escolas dos profetas estava localizada nesse território. Assim como havia outras escolas de profetas, tanto em Betel quanto em Jericó. Aquelas escolas em que os jovens eram treinados para responder ao chamado divino e para aprender o ofício ou o estilo de vida de profeta, eram verdadeiros campos de treinamento. Os filhos de profetas aqui estavam num dos campos de treinamentos em Gilgal. Mas repare que o texto diz que Eliseu estava retornando a Gilgal. O que significa que o profeta e os seus alunos estavam retornando ao ponto de partida. Eles estavam retornando ao lugar do início. Eles estavam retornando ao lugar do começo. E foi no lugar do início que o profeta e os seus alunos se depararam com uma severa escassez de alimentos. Mas também foi no lugar do início que eles sentiram necessidade da busca por alimento. O que é que Deus está querendo falar para as nossas vidas nesta manhã? Voltar ao lugar do início, irmãos, significa reviver aquele sentimento inicial do primeiro amor, que é apaixonado, passional, é fervoroso. É voltar ao ponto de partida, ao início de nossa experiência cristã, quando nascemos de novo. É o nosso lugar de um completo recomeço, porque é em Gilgal o lugar aonde nós percebemos a urgência da busca por Deus. Por isso que é em Gilgal o lugar aonde somos renovados. É o lugar aonde nós aprendemos a essência do verdadeiro avivamento. É sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Hoje nós estamos vivendo, irmãos, uma era marcada pela grande escassez de alimento espiritual, em que o evangelho comercializado tem sido pregado apenas para desafiar os homens a melhorarem um pouco as suas vidas, sem ao menos serem instalados ao arrependimento genuíno e ao completo abandono do pecado. Estamos vivendo uma era que tem muitos seguidores do evangelho
que estão querendo servir a Jesus apenas por conveniência, por benefício próprio, porque estão cegos pelo materialismo dessa época em prejuízo eterno. Tem muita gente tão ocupada em viver em função de si mesmas que Jesus já não encontra mais lugar em seus projetos de vida. Nós estamos hoje vivendo num momento de grande gotejamento espiritual, de relacionamento rotineiro e mecânico, em que o amor devotado por Cristo tem se esfriado, se tornando algo superficial, sem vida, sem dinamismo, sem pulso, sem batimento cardíaco. A doxologia hoje tornou-se em ortodoxia, porque tem muito crente que tem muitas atividades por Cristo, mas pouco relacionamento ou intimidade com Ele. A cabeça está cheia, os pés estão ocupados, mas os corações estão vazios. Eu profetizo hoje. Eu estou sentindo Deus aqui, você está sentindo? É muito fácil se perder no meio de uma multidão. É fácil entrar no ritmo da igreja no meio de uma multidão como essa. É fácil usar o jargão correto, sair com o grupo certo. É fácil sair por aí pregando, cantando. Mas você pode fazer tudo isso e já não sentir mais nada por Cristo. Você pode fazer tudo isso, vir todos os dias ao culto e já não ter mais paixão por Ele. Aquela paixão que você tinha lá em Gilgal, quando você abria a palavra e Deus lhe dizia algo. Quando você orava, o céu se abria. Aonde quer que você fosse, você sentia a necessidade de falar sobre Cristo. Aonde houvesse necessidade, você ministrava sobre Ele. Mas hoje você precisa voltar às bases.